Solicita ao cerimonial que conduza a tribuna o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Felipe Marcelo Ximenes. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, doutor. Só lembrando que essa solicitação de minha autoria foi-me solicitado pelo vereador do MDB, Dr. Wilson Sami, que o Dr. Felipe estivesse aqui. Obrigado. Então eu agradeço o espaço cedido aqui pela Assembleia Legislativa. Vossa Excelência disporá de 15 minutos para o seu pronunciamento. Obrigado, agradeço a direção da casa, agradeço o Dr. Paulo, agradeço o Dr. Nassif, da Comissão Eleitoral da OAB. Um prazer revê-lo, deputado Fellini. Senhores, primeiramente quero dizer que não sou candidato a nada, eu sou um pai aqui, preocupado com o futuro das suas filhas, Esther e Débora, que inclusive foram pacientes do Dr. Paulo na primeira infância. A minha vocação nessa luta é para que as minhas filhas e os filhos dos senhores tenham uma pátria livre para viver daqui a alguns anos. Há um cenário sendo desenhado de um Estado totalitário. Nós vemos o Poder Judiciário cada dia mais colocando as suas botas sobre casas como esta aqui, casas legislativas como essa e o nosso Congresso Nacional. Vemos o Poder Judiciário a cada dia invadindo as competências do Poder Executivo e fazendo chacota do trabalho dos senhores parlamentares. Ontem nós assistimos no Supremo Tribunal Federal um baile de máscaras, semelhante àqueles dos salões de Luís XV, perucas, máscaras e um festival de absurdos técnicos. Para quem tem formação jurídica, a sessão do STF ontem foi um verdadeiro teatro. E, senhores, é muito grave o que está acontecendo. Eu sou Felipe Ximenes, procurador do Estado de Mato Grosso do Sul. Minha vocação funcional é defender o Estado de Mato Grosso do Sul. Sou pai, sou cristão e quero lembrar aos senhores que o apóstolo Paulo, São Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele disse: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu estou aqui hoje para pedir aos senhores, cada um dos senhores, parlamentares, cidadãos, todos que estão nesse plenário, e os que estejam me ouvindo, façam uma reflexão pessoal, por favor. Respondam a si mesmos. Por que os senhores confiam na urna eletrônica? Será que os senhores delegaram essa confiança? Ou será que os senhores não refletiram sobre essa máquina e o funcionamento dela? Eu vou dizer aos senhores o seguinte: os senhores têm uma relação com a Justiça Eleitoral que é uma relação de fé, muito embora estejamos num Estado laico. Reflitam sobre isso. A relação dos senhores com a Justiça Eleitoral é uma relação de fé. Porque, como o apóstolo Paulo disse, a fé é o fundamento das coisas que não se veem. Pergunto a todos aqui: quem viu algum dia o escrutínio das eleições brasileiras? Algum dos senhores aqui, algum dia viu o escrutínio? O que é o escrutínio? Identificar o voto e atribuir ao candidato escolhido pelo cidadão. Isso é o escrutínio, identificar e atribuir. Nem os juízes e promotores eleitorais veem o escrutínio no modelo do sistema eletrônico de votação. E eu já adianto aos senhores, a minha crítica, do ponto de vista da tecnologia da informação, é embasada na experiência e no conhecimento de mestres da tecnologia de informação. Professor Amilcar Brunazzo, mestre na tecnologia da informação, USP, São Paulo. Professor Diego Aranha, Unicamp, mestre na tecnologia da informação.
Professor Pedro Rezende, um senhor de 60 anos de idade, que há 40 dá aula de tecnologia da informação. Mas eu não vim falar da máquina. Isso aqui é uma casa de leis. Eu quero que os senhores se concentrem no fato jurídico do escrutínio. O que é o escrutínio? É um ato administrativo, senhores. Não é jurisdição. O escrutínio é um ato administrativo e está sujeito ao princípio da publicidade para ser válido. A publicidade do ato administrativo é requisito de validade, há um princípio constitucional determinando isso. Entendam? Esqueçam a máquina. A máquina deve servir à ordem jurídica. O que se vive hoje, e a cena que se viu ontem dentro do STF, foi a ordem jurídica se submetendo à máquina. E me causa muita estranheza ver o Poder Judiciário se esforçando, claramente se esforçando por argumentos absurdos, na terceira tentativa de derrubar uma lei que tem unicamente o propósito de garantir transparência no processo eleitoral brasileiro. Me causa muita estranheza. O esforço argumentativo daqueles ministros ontem era absurdo. Ministro Alexandre de Moraes, só para que os senhores percebam a gravidade do que está ocorrendo. Ele chegou a dizer que o voto impresso é inconstitucional, porque o cidadão pegaria a cédula e levaria até a urna. Ele não leu o artigo que ele estava julgando. Não precisava ter lido nem a lei. Bastava que lesse o caput do artigo 59A, que diz que o voto é depositado automaticamente. Ele disse que era inconstitucional. Isso foi dito textualmente em rede nacional. Um ministro da Suprema Corte usando um argumento ridículo para julgar inconstitucional uma lei que tem unicamente o propósito de garantir a transparência do processo eleitoral. E eu disse aos senhores, a minha dúvida do ponto de vista técnico-eletrônico tem base no conhecimento de mestres da tecnologia da informação. Mas esqueçam a tecnologia, pensem no ato jurídico. E no que diz respeito ao ato jurídico, eu não estou sozinho. A Corte Constitucional Alemã declarou inconstitucional o sistema eletrônico de votação pura e simplesmente porque não há publicidade. Entendam, senhores, publicidade é um princípio constitucional e é erga omnes, é para todos. Significa que todo cidadão deve ter a possibilidade de fiscalizar o ato administrativo. Entendam? Qualquer cidadão acompanhando o processo eleitoral, qualquer fiscal do partido dos senhores que estejam numa sessão eleitoral, deve ser capaz de fiscalizar o escrutínio. Há uma nota técnica dirigida à Justiça Eleitoral, assinada por 150 juízes e membros do Ministério Público, afirmando a inconstitucionalidade do sistema eletrônico de votação, porque nem eles veem o escrutínio. Temos vivido num estado confessional, e a nossa religião é o Tribunal Superior Eleitoral, e o altar sagrado é a urna eletrônica. Entendam a gravidade disso, senhores. Quando o registro digital do voto é gerado, já houve o escrutínio. Quando o boletim de urna é gerado, já houve o escrutínio. Entendam isso. E percebam que todas as medidas de segurança que a Justiça Eleitoral promove são todas contra os senhores políticos e todas contra o cidadão eleitor. Não há nenhuma medida daquela corte que volte contra ela mesma. A Justiça Eleitoral se entende sagrada, vestal, imaculada. Não há nada que fiscalize a própria conduta do administrador do serviço eleitoral. Nenhuma medida. Eles fazem congressos, eles fazem exibições, espetáculos, e todas as medidas são contra os senhores, políticos e cidadãos. Não há nada que fiscalize o administrador público que realiza o serviço eleitoral. Nada, nada. Os senhores são obrigados a confiar em Fux e seus funcionários. Eu não sou. Eu sou cidadão, estou numa república, e eu só posso confiar num ato administrativo se ele respeitar os princípios constitucionais. E a urna eletrônica não respeita, porque o escrutínio é feito em segredo, num ambiente volátil, modificável e fraudável. E aí, ontem, Gilmar Mendes fez chacota da cidadania de cada um de vocês.
Ele ironizou dizendo que voltar ao papel é voltar ao fogão de lenha e que talvez nós nem tenhamos ido à lua. Gostaria de poder dizer a ele que os americanos, norte-americanos, que foram à lua efetivamente, votam no papel. Os alemães declararam inconstitucional o sistema eletrônico de votação porque não há publicidade no escrutínio. Porque a publicidade é erga omnes, é para todos. Não existe publicidade, se a publicidade do escrutínio é só para os técnicos do sistema do serviço eleitoral, isso não é publicidade. Quando os senhores publicam algum ato dessa casa, ele é dado ao conhecimento de todos os cidadãos. Não existe publicidade do escrutínio. A Corte Constitucional da Índia também declarou inconstitucional o sistema eletrônico de votação. Ou seja, a minha crítica não é solitária. E os senhores vão dizer assim, mas por que isso agora? Quando a lei do voto impresso veio na ordem jurídica, em 2015, há 3 anos, ela veio justamente para sanar essa grave violação dos princípios constitucionais. E ontem, a lei foi retirada. Voltamos a um processo eleitoral onde os votos são contados em segredo e nenhum de vocês tem a possibilidade efetiva de verificar se os votos são atribuídos aos candidatos escolhidos pelo cidadão. Isso não é republicano. Nós estamos vivendo e caminhando para um sistema ditatorial do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não respeita essa Casa Legislativa, nem as demais, nem o Poder Executivo, e a pretexto de hermenêutica, rasgam a lei e os princípios constitucionais. É o que eu tenho visto. É o que eu tenho visto. Eu sou um trabalhador do direito. É o meu ofício, é o barro do meu ofício diário. E a sessão de ontem foi um espetáculo de horrores. Aquilo parecia a clínica de Mengele. Parecia a clínica de Mengele. Tamanhos absurdos jurídicos que foram ditos. Os colegas da área jurídica concordarão comigo. Nós não podemos admitir que continuem contando voto em segredo no nosso país. Ou então devemos admitir que estamos num estado confessional e temos fé na justiça eleitoral. Eu não tenho, não sou obrigado a ter. Eles usualmente fazem crítica em relação à cédula de papel e dizem que quando havia cédula de papel, havia fraude. Os senhores votam no papel aqui. Os senhores votam no papel. As escolas de samba do Rio de Janeiro fazem eleição no papel. A Alemanha faz eleição no papel. O Japão faz eleição no papel. Os Estados Unidos. Esses países são retrógrados. Acontece, excelências, que a urna eletrônica é um mito, senhores, é um cavalo de Troia. Ela não tem tecnologia para cumprir o processo eleitoral respeitando os princípios constitucionais. Não tem. Porque o sigilo é só no exercício do voto para garantir a liberdade de escolha. O ato seguinte tem que ser público e não é. Quando a informação do resultado é apresentada aos senhores, já houve o escrutínio e pior, não há rastro do que foi feito. É como numa calculadora, você faz operações sequenciais, quando você totaliza, não há mais. As operações não existem mais. Não é possível dizer se estava certo ou errado a conta. Entendam a gravidade disso, o escrutínio é um ato administrativo e tem que ser público. O escrutínio, o fato jurídico, não é o programa, não é a máquina. Essas audiências que a Justiça Eleitoral faz, para que se olhe o programa, para que se olhe a máquina, é mais ou menos como fazer uma revista no assaltante, algumas horas antes do assalto, ou algumas horas depois do assalto. Imaginem os senhores, Cabo Almir, no exercício da função policial, aborda um cidadão na rua, revista ele todinho e vai embora. À noite, esse sujeito vai lá, assalta a sua casa, deputado Paulo Silf, leva os objetos para a casa dele. No dia seguinte, depois que o assalto foi concluído e os bens foram alienados, volta o policial e revista ele. E aí o policial conclui, não houve crime. É o que acontece. Eles dizem que havia fraude na cédula de papel porque a cédula permitia que a fraude fosse vista. Hoje eles dizem que não há fraude, que nunca se provou fraude no sistema eletrônico,
Senhores, não é que não há fraude, os senhores não podem ver a fraude, é diferente. Nós estamos nos comportando como aquela criança que diante da ameaça tapa os olhos ou se esconde embaixo da cama, e aí chega à conclusão de que a ameaça foi embora. Não se vê a fraude porque a fraude foi retirada do alcance dos senhores. A cédula tinha fraude porque ela permitia que as fraudes fossem localizadas. O raciocínio é inverso. Entendam isso? É inverso. É inverso. Não é que não há fraude. Os senhores não podem ver a fraude. É isso. O que mudou foi isso. Por fim, a Casa Legislativa Federal tem o instrumento da verificação. Eu estou ressaltando isso porque eu ouvi uma afirmação de que o sistema eletrônico de votação é tão rígido quanto o sistema de votação do Congresso Nacional. Mas só que lá tem a figura da verificação. É possível verificar se o voto que o deputado deu, que o senador deu, foi atribuído corretamente. Os senhores aqui, melhor ainda, usam o papel que garante a possibilidade de se verificar o resultado, inclusive vi o secretário cantando voto a voto. Isso é publicidade. Isso é publicidade. Então, o voto que o cidadão dá não é igual ao do sistema eletrônico do Congresso Nacional. Nosso voto não tem fiscalização, é contado secretamente. Agora, o que nos resta? Nos resta talvez uma ação declaratória de inconstitucionalidade do sistema eletrônico de votação nos moldes que a Corte Constitucional Alemã decretou. Eu espero que nós, ativistas, encontremos um partido político com essa coragem. O PRB foi o único que teve coragem de ir ontem, dentro do STF, defender a lei, o ato do Congresso Nacional. Percebam os senhores que nem a advogada-geral da União estava lá. E é a obrigação institucional dela defender o ato legislativo no processo de controle da constitucionalidade. Se os senhores se derem ao trabalho de ler a peça da Advocacia Geral da União, os senhores perceberão uma, digamos assim, má vontade. A Advogada-Geral da União deveria estar lá ontem, defendendo o ato do Congresso Nacional, que foi aprovado com 71% daquela casa. O veto foi derrubado com 71%, meu Deus. E ontem, 8 pessoas, com argumentos absurdos, tiraram da ordem jurídica o trabalho da Casa Legislativa. Percebam o caminho que estamos indo. Os senhores estão sendo tratados como fantoches. Quando eu digo os senhores, eu digo porque os senhores são membros de uma Casa Legislativa. O Poder Legislativo está sendo tratado com desrespeito. É preciso se levantar. Por fim, entendam, não é retrógrado voltar à segurança jurídica. Nós estamos há 20 anos acompanhando um processo eleitoral onde não há segurança nenhuma. E não é republicano. E me apavora a possibilidade de seguirmos nesse sistema, de que os nossos filhos vivam num país assim. Entendam e reflitam. Por que os senhores têm fé na justiça eleitoral? E lembrem que estão numa república, num Estado laico. Por favor, preocupem-se com isso. Agradeço a oportunidade. Esta presidência registra e agradece ao Dr. Felipe Marcelo Gimenez pelo seu pronunciamento acerca da necessidade e possibilidade de implantação do comprovante impresso de votação nas urnas eletrônicas. E abre a palavra ao deputado Lídio Lopes. Me permita só uma ressalva. O que eu espero e o que eu exijo como cidadão é o respeito ao princípio da publicidade no escrutínio, seja de que forma for. A ferramenta deve respeitar o princípio. Solicito ao deputado Lídio Lopes e, após, ao deputado Paulo Silva, que possa fazer as considerações acerca da palestra e cumprimentar o ilustre convidado. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Felipe, eu quero parabenizar Vossa Excelência, Vossa Senhoria, por usar essa tribuna e trazer um assunto desse tema. Na verdade, nós temos uma grande preocupação.
sabedores que somos de vários e vários levantamentos que já foram feitos e comprovados da fraude da urna eletrônica. E, recentemente, as nossas urnas do Estado passaram por teste e foram feitos para vários hackers, e foram lá e comprovaram que se consegue fraudar as urnas eletrônicas, né? E aí, nos estudos, eles implantaram um sistema dizendo, não, nós regularizamos tudo aquilo que poderia ser, não existe. A bem da verdade que nós precisamos ter a contraprova. E a contraprova é exatamente isso, é o voto impresso. Nós precisamos materializar isso. Assiste razão, Vossa Senhoria, porque nós não materializamos nada com o voto da urna eletrônica, né? Quando o ministro diz que é voltar no tempo do papel, é até uma chacota ele dizer um estilo disso. Porque, na verdade, o voto impresso ele vai direto para uma outra urna que fica lá, e você, inquirindo, vindo pedir, né, uma recontagem, você tem como provar e fazer um cheque. E é exatamente isso que eles não permitiram, para que realmente não fosse descoberta essa fraude que existe. E vou dizer bem tranquilo para o senhor, eu conheço uma família que eles foram direcionar os votos, 4 pessoas da mesma casa, numa mesma urna, e os votos não apareceram. E os votos não apareceram. Então, existe todo esse problema, né? Isso é real, mas, infelizmente, hoje a gente tem uma Suprema Corte que está legislando para este país, onde não deveria acontecer, né? E já veio vários e vários problemas que eles legislaram, inclusive a própria liberação da União Estável foi contra, né? Inconstitucional, que eles foram lá e legislaram por conta, e de lá para cá, tudo que eles fizeram estão legislando pela Suprema Corte, passando por frente das casas legislativas, do Congresso, do Senado, da Câmara, e agora, mais uma vez, com a questão do voto impresso. Infelizmente, nós precisamos realmente nos mobilizar nesse sentido. Parabéns, eu sou defensor do que haja contraprova. Tem que haver o voto impresso, nem que saia direto, vá direto para uma urna, mas tem que estar lá, se precisar comprovar, que seja comprovado através desse voto. Muito obrigado. Doutor Felipe, eu fico feliz com a fala de Vossa Excelência, parabenizo. Já tinha visto o vídeo que circulou o Brasil inteiro, foi um dos vídeos mais vistos no nosso país, da vossa ida lá na audiência pública, onde Vossa Senhoria enfrentou aquele que dizia que não tinha problema nenhum com a urna eletrônica, e Vossa Senhoria deu toda essa noção que muitas vezes nós mesmos não tínhamos. Eu confesso a Vossa Senhoria, e estava conversando com o deputado Lídio, com a deputada Antonieta, que é um absurdo isso. É lamentável. Nós tivemos uma eleição norte-americana para a presidência, onde houve recontagem dos votos no Estado. E lá conseguiu provar que o resultado não era como tinha sido anunciado previamente. E quase modificou a eleição. Olha a importância. Se o norte-americano está errado, somos nós, tupiniquins, que estamos certos. Não. Aliás, o que o deputado Lídio disse, confirmando as palavras de Vossa Senhoria, quem tem que legislar são as casas legislativas. Eles estão legislando, união estável, daqui a pouco o aborto vai ser liberado no Brasil por conta deles. Daqui a pouco nós não vamos ter mais necessidade de legislativo e daqui a pouco nem do executivo, porque eles estão tendo o poder de polícia, o poder de legislar, o poder de executar aquilo que o povo brasileiro tem que fazer. Eu parabenizo, fico feliz em ter convidado Vossa Senhoria para estar aqui hoje. Te conheço há muitos anos, fui médico das suas filhas e posso dizer, Vossa Senhoria é um homem do bem, uma pessoa respeitada, uma pessoa cristã, uma pessoa que está pensando não no seu próprio umbigo, mas no bem da nação. Parabéns. Com a palavra a deputada Antonieta Morim. Eu gostaria de parabenizá-lo e agradecê-lo. A sua explicação aqui, a gente já tinha ela, inconscientemente, um sentimento de frustração, de não ter
a certeza de que exatamente esse sistema nos garante a segurança do escrutínio. Não temos. E o senhor abre janela na mente de nós brasileiros. Eu não digo só dos sul-mato-grossenses, dos brasileiros. Seria muito importante que essa janela ficasse totalmente escancarada, porque eu não vejo porquê hoje seres supremos, que viraram seres supremos, estão no comando da nossa nação, estão no comando das nossas vontades e da nossa democracia. Nossa democracia está totalmente abalada por esse tipo de situação. E nós, como parlamentares, como cidadãos, temos que estar alerta a esse sistema indecifrável, desconhecido e que se esconde atrás de um outro sistema supremo. Temos que refletir sobre isso. Não há nenhum problema. Não sou da sua área, não sou jurista, mas eu não vejo problema nenhum em termos o voto impresso e o voto digital da urna. Se houver algum tipo de questionamento, está lá a urna no papel para que seja feito o escrutínio. Agora, como é feito o outro escrutínio? Não é feito. Nós não sabemos. Nós apenas recebemos a informação do que já estava feito, do que foi feito ou do que poderia ser feito. Essas indagações não podem permanecer nas nossas cabeças, principalmente no nosso processo democrático. Parabéns e muito obrigada pela explicação e que o seu discurso e que essa sua luta se estenda pelo país inteiro, contando em todas as casas legislativas para que isso se torne um movimento e a gente consiga derrubar esse absurdo que aconteceu no Supremo. Parabéns e muito obrigada. Presidente, me permita um minuto fazer um acréscimo a respeito da... Esta presidência concede ao orador que está na tribuna mais um minuto para fazer uma consideração. Percebam a cronologia dos fatos. Em 2009, o ministro Aires Brito, através de um documento denominado Comunicado 10, respondendo a um partido político, porque em 2009 vigia uma lei que determinava a impressão do voto. Ministro Aires Brito, em 2009, através do Comunicado 10, 2009, disse que o voto seria impresso através da anexação de módulos impressores às urnas. Isso ficou decidido. Em 2015, veio a terceira lei determinando a impressão do voto. A direção do Tribunal Superior Eleitoral não fez absolutamente nada no sentido de gerar, de adquirir ou até de alugar os módulos impressores. O que o ministro Gilmar Mendes fez durante 2015 e 2016, 2016 e 2017, ao longo de 2 anos, o que ele fez? Ele ficou girando em torno de um pretexto de produzir uma nova urna que tivesse em si mesma outra impressora para produzir o voto impresso. Um pretexto que hoje se vê grosseiramente equivocado, porque hoje Fux está licitando a aquisição dos módulos impressores nos mesmos moldes que Aires Brito decidiu em 2009. Percebam, foram jogados fora 2 anos que poderiam ter sido utilizados para implementar o voto. E hoje eles dizem, não há tempo, não há viabilidade técnica. Senhores, é muito grave o que aconteceu na direção do Tribunal Superior Eleitoral durante esses 2 anos em que não se fez absolutamente nada na busca dos módulos impressores e se ficou girando em torno de uma proposta equivocada. Equivocada porque hoje se vê que o que se faz é exatamente o que Aires Brito determinou em 2009. Percebem a cronologia dos fatos e percebam como é preocupante esse comportamento da Justiça Eleitoral enquanto administradores. Obrigado. Esta presidência, mais uma vez, registra e agradece ao Dr. Felipe Marcelo Gimenez pelos valiosos esclarecimentos que traz a esta casa acerca deste tema importante para todos nós. Muito obrigado pelo seu pronunciamento.